Existe uma coisa que talvez seja muito própria e muito importante de quem busca refletir com profundidade a palavra. Nem sempre conseguimos. Porque podem existir muitas coisas e muitas ocupações que nos tirem a capacidade de, naquele momento, numa determinada circunstância, meditar com profundidade a palavra na sua profundidade e na sua vida. Na minha e na sua. Mas uma coisa singular é lembrarmos-nos do Evangelho de ontem à tarde. E pelo que vocês já devem ter percebido ao escutar a liturgia diariamente, é que a liturgia, a palavra de Deus proposta pela igreja, e que no caminho de 3 anos, todos os dias, se escutarmos, nós teremos lido todos os pontos fundamentais da Sagrada Escritura, é que ela tem um crescente, um caminho de aprofundamento. E se ontem ficou evidente pelo Evangelho de São Lucas, deixe-me inclusive confirmar aqui, no capítulo de São Lucas, no qual nós tínhamos a parábola do bom samaritano, no capítulo 10, versículos 25 a 37, ficou evidente que a postura que diferenciou fundamentalmente o sacerdote e o levita do samaritano foi o fato dele ter primeiro chegado perto, se aproximado daquele que estava jogado no caminho. Hoje, é necessário que, ao chegar perto do Senhor pela força da sua palavra, chegarmos perto, nos aproximarmos do Senhor, deixemos com que muitas coisas não tomem o lugar dele. Tomar o cuidado para que as coisas não nos distraiam. E possamos, nos aproximando dele, também nos aproximando das outras pessoas, nos colocar a segui-lo. Aproximar-se do Senhor e deixar-se tocar por ele, pela sua palavra, dá a todos nós um grande presente. O presente de, pelo menos, avaliarmos se estamos de fato seguindo a ele. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala de sua história, antes de se aproximar do Senhor. Ele viu o Senhor, não com os seus olhos, mas ele viu o Senhor na vida, por exemplo, do diácono Estevão. Ele viu, mas viu novamente que Estevão, por ser discípulo do Senhor, era digno da morte. Ele viu Estevão ser apedrejado. E um homem que conhecia a lei, conhecia a Escritura, zeloso, nada fez. Ele próprio, na leitura de hoje, se diz como perseguidor da igreja. Ele era tão perseguidor da igreja que é enviado a Damasco com cartas para prender os que faziam parte do caminho. Esse era o nome com o qual os cristãos no início eram chamados, homens e mulheres do caminho, porque o caminho é Jesus. Ele vai a Damasco perseguindo a igreja. Essa é uma diferença muito importante de ficar clara para todos nós. Quando alguém persegue a outra pessoa, quando nós vemos um animal perseguindo a sua presa, nós sabemos muito bem o que o animal quer. Ele persegue para matar e se alimentar daquele que é perseguido. Nós, quando escutamos a expressão de alguém que está sendo perseguido, nós dizemos que a pessoa
Aquela pessoa está me perseguindo. Ela observa que ainda à distância todos os meus movimentos e procura alguma coisa que possa usar contra mim. Perseguir significa maquiavelicamente, maldosamente, observar tudo que o outro faz para poder destruí-lo, desarticulá-lo, desorientá-lo. A perseguição, ela tem um caráter animalesco. Quem já foi perseguido ou quem já viu alguém perseguir outro percebe o quanto que qualquer movimento daquela pessoa que é perseguida irrita o perseguidor. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor dos cristãos. E em Atos dos Apóstolos a expressão chega a sair. Paulo, Paulo, isso pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Paulo se encontra com ele. Jesus lhe pergunta, Paulo, Paulo, aliás, Saulo, Saulo, me perdoem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não perseguia a Cristo Jesus. Ele perseguia a igreja, aos homens e às mulheres do caminho. Mas perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Paulo se reconhece como um perseguidor. Mas ele narra também um momento no qual ele deixa de perseguir a igreja. E no seu caminho de perseguição ao Senhor, ele se encontra com esse mesmo Senhor que ele persegue, que está na igreja. E ele então chega a dizer que é um seguidor na igreja. A diferença é crucial porque ele persegue a igreja. E ele passa a ser um seguidor na igreja, como membro do caminho, como membro da comunidade. E essa perseguição é narrada por ele próprio no modo com que ele era conhecido por todos os outros cristãos. Aquele que antes perseguia está agora pregando a fé que antes ele procurava destruir. Paulo, passa a ser um seguidor do Senhor e um anunciador do Evangelho. O mesmo zelo que ele tinha para cuidar das tradições judaicas, ele agora tem, num modo diferente, sendo discípulo de Jesus Cristo, um anunciador do Evangelho. O porquê eu falo isso? Infelizmente, no nosso tempo ainda existem muitos perseguidores de Cristo. Muitos olham para Ele e o buscam em todos os locais, o buscam de todas as maneiras, querem tê-lo de todas as formas, querem que Ele favoreça aos seus benefícios, aos seus interesses, mas não se dispõem a segui-lo. Se o perseguidor olha ao longe e observa tudo que é preciso ser feito para conseguir o que quer com aquela pessoa que é perseguida, mesmo que seja para destruir o seguidor, não. Ele não olha a distância, mas ele se coloca no caminho junto com aquele que ele segue. Ele observa onde aquele que é seguido coloca os pés. Ele observa as suas ações. Ele passa a rever a sua própria conduta. Ele passa a rever as suas próprias escolhas. Ele passa a compreender um mundo diferente, porque aquele a quem ele segue norteia os seus passos. E ele para perceber que o fundamental é deixar com que a palavra, fecundando o nosso coração, fecundando a nossa história, cresça dentro de nós. Sejamos honestos, quantas pessoas nós não conhecemos que perseguem o Senhor? Não porque perseguem a igreja de modo explícito, não é isso, mas perseguem porque olham ao longe. Olham a comunidade ao longe, mas não se envolvem com ela.
em alguns casos estão muito próximos, talvez até no nosso próprio meio. O perseguidor, no tempo atual, é aquele que deseja simplesmente alcançar o seu interesse, o seu benefício. Que a sua vaidade e aquilo que ele considera como importante prevaleça sobre tudo, mas deixa de ver o bem comum. Em tempos de eleição, os perseguidores de Cristo vão atrás de igrejas, vão atrás de fiéis, vão atrás de todos os tipos de expressões, não por respeito, mas porque querem manipular as várias confissões de fé. Os perseguidores no tempo atual são capazes de ignorar a necessidade daqueles que passam fome, que precisam da educação. Os perseguidores que se dizem seguidores de Jesus Cristo são capazes de olhar para uma criança que precisa simplesmente de atenção e ignorá-la. Os perseguidores nesse tempo são capazes de olhar para esse calor que agora, aqui no Retiro, só no Retiro, onde nós estamos cercados de plantas, que faz 25 graus, e provavelmente em Belo Horizonte já deve estar batendo aos 30, ou em outras cidades da nossa região, está batendo aos 30 graus, conseguem perceber esse movimento do qual nós estamos sofrendo por ignorância própria da humanidade, e acham justo que consigamos permanecer num caminho de destruição do meio ambiente. Os perseguidores, hoje, não perseguem somente aqueles que fazem o caminho, mas perseguem os seus próprios interesses e, para consegui-los, são capazes de fazer qualquer coisa. E a expressão mais simples que eu posso dar é a de que são capazes de vender a própria mãe. O seguidor, ao contrário, ele tem a postura de colocar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. E perceber que muitas coisas podem agitar a sua própria vida, tirando a atenção que o Senhor deve ter no seu caminho. A imagem que nós vemos no Evangelho é muito simples. Simples, discreta, mas, num português bem popular, é uma bordoada na cabeça de todos aqueles que não sabem qual lugar que o Senhor deve ter na sua própria história. Marta recebe Jesus em casa, mas não o acolhe. A diferença é simples. Aquele evangelho que ontem nós refletimos sobre o bom samaritano e percebendo a imagem do bom samaritano, que primeiro se aproxima de quem dele precisava, Marta coloca Jesus na sua própria casa, mas não o acolhe porque não se aproxima dele. Preocupa-se em oferecer tudo, preocupa-se em cuidar de tudo, mas esquece-se do fundamental. Quem é esse que chega à minha casa? O que ele tem a me dizer? A sua palavra pode realmente orientar os meus dias? Maria, ao contrário, é o símbolo daquele que coloca aquele que é acolhido como primeiro lugar na sua história. Ela tem a postura dos seguidores, não dos perseguidores. Os perseguidores têm muito o que fazer para conseguir realizar os seus projetos. Os seguidores têm muito o que escutar para poder viver. Essa é a diferença da qual Marta e Maria nos apresentam no capítulo 10, versículos 38 a 42. E, por coincidência, é uma sequência do evangelho de ontem. Se o evangelho de ontem ia até do 25 ao 37 do capítulo 10, hoje, no capítulo 38, é apresentada a mesma postura que nós devemos ter, nos aproximarmos do Senhor, dar a Ele a atenção devida e deixar com que Ele caminhe conosco. Fica, então, esse horizonte. Termos a capacidade de nos colocar aos pés do Senhor
e segui-lo. Segui-lo para conseguir ver todas as belezas que estão ao nosso redor, como, por exemplo, você pode ver agora, a beleza que está no Retiro da Piedade, anexo do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A possibilidade de ver a beleza da vida que está oculta, muitos casos, aos nossos olhos, porque eles estão distraídos e perseguindo muitas coisas. É necessário agora que, no momento, nós nos coloquemos como seguidores do Senhor, para que possamos viver, de fato, a dignidade e a grandeza da vida que é colocada em nossas mãos e que não pode mais esperar que homens e mulheres não se reconheçam como irmãos. Não temos mais o tempo de esperarmos que simplesmente o Senhor sonde nossos corações, se não nos colocamos à disposição de sondar a sua vontade e sondar a dignidade humana que nos iguala a todos. Enfim, se o Senhor conduz a sua igreja pelo caminho da salvação, Ele conduz a igreja, que se coloca a caminho, formada de discípulos, de homens e mulheres que estão seguindo a Ele e escutando a Ele. Não perseguindo. Focalizados à distância. A distância afetiva. Porque nós podemos estar aqui frente a frente, como eu estou com Gorete, mas estarmos tão distantes, mesmo que ocupemos o mesmo espaço, e eu observar a ela tudo que ela faz, não para ajudar, mas para destruir. Fica então o convite. Não será hora de nós termos homens e mulheres que se tornem seguidores de Cristo, que escutem a sua palavra, cuidem de todas as obrigações que lhes cabem. E eu falo de cadeira porque, como padre, eu sei o tanto de atribuições que tenho. Mas todas elas não têm sentido se não forem por causa daquele que nos chamou, desde o ventre materno, como diz Paulo, a sermos seguidores dele para chegarmos à verdadeira vida.